Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar numa jornada incrível pela história do cinema, uma arte que tem encantado gerações e continua a evoluir. Daqueles primeiros filmes silenciosos, em preto e branco, até os blockbusters de hoje, recheados de efeitos especiais. O cinema sempre teve o poder de nos transportar para outras realidades, nos fazendo sonhar e imaginar. Quem nunca se emocionou com um bom drama, riu até a barriga doer com uma comédia, ou sentiu aquele friozinho na espinha com um filme de terror? O cinema é uma experiência coletiva e individual ao mesmo tempo. O cinema tem essa magia única, a capacidade de nos fazer vivenciar uma montanha-russa de emoções em apenas algumas horas. É como se estivéssemos em uma viagem, sem sair do lugar. Então, preparem a pipoca e vamos juntos explorar a história da sétima arte. Desde os primórdios até os dias atuais, cada filme tem uma história para contar. Vamos descobrir como tudo começou, conhecer os pioneiros que ousaram sonhar com imagens em movimento e entender como essa invenção fantástica se tornou parte tão importante da nossa cultura. Esses visionários abriram caminho para o que conhecemos hoje. Ao longo do caminho, vamos encontrar grandes nomes, filmes que marcaram época e tecnologias que revolucionaram a maneira como assistimos às nossas histórias favoritas. Cada inovação trouxe uma nova dimensão para o cinema. Do cinema mudo ao cinema falado, do preto e branco às cores vibrantes, do celuloide ao digital, vamos juntos desvendar os segredos por trás das telas. A evolução é constante e fascinante. E aí, preparados para a aventura? Vamos mergulhar fundo nesse universo mágico e descobrir o que faz do cinema uma arte tão especial. Tudo começou no finalzinho do século XIX, com inventores tentando dar vida àquilo que até então era estático, a fotografia. A ideia de capturar o movimento e transformá-lo em algo que pudesse ser visto por todos era revolucionária. Nomes como Etienne Jules Marey e Edward Muybridge foram verdadeiros pioneiros ao conseguir capturar o movimento em uma sequência de fotos. Eles não apenas documentaram o movimento, mas também abriram caminho para o que viria a ser o cinema. Imaginem só a emoção de ver um cavalo galopando, quadro a quadro, pela primeira vez. Era como se a fotografia ganhasse vida diante dos olhos das pessoas. Mas o grande salto veio com os irmãos Lumière, lá na França. Eles não apenas capturaram o movimento, mas também o projetaram para uma audiência. Em 1895, eles realizaram a primeira exibição pública de um filme, o curta-metragem A Chegada do Trem na Estação. Esse evento marcou o início de uma nova era. Uma cena simples, mas que causou espanto e euforia nos espectadores da época. As pessoas nunca tinham visto algo assim antes, e a reação foi de puro maravilhamento. Era o nascimento do cinema. Uma nova forma de arte e entretenimento estava surgindo. Logo, outros inventores e artistas se juntaram a essa nova forma de expressão. Eles começaram a explorar as possibilidades do cinema, experimentando com diferentes técnicas e narrativas. No início, os filmes eram curtos, sem som e em preto e branco. Mas mesmo com essas limitações, eles conseguiram capturar a imaginação do público. As histórias, bem simples, geralmente mostravam cenas do dia a dia, como trabalhadores saindo da fábrica ou crianças brincando. Essas cenas cotidianas eram fascinantes para o público da época. Apesar das limitações técnicas, o cinema rapidamente conquistou o público. A capacidade de ver imagens em movimento era uma experiência nova e emocionante. A magia de ver imagens em movimento era simplesmente irresistível. As pessoas ficavam encantadas com essa nova forma de contar histórias. E assim, o cinema começava sua trajetória para se tornar a forma de entretenimento mais popular do mundo. O que começou como uma simples curiosidade científica, rapidamente evoluiu para uma indústria global. Os primeiros anos do cinema foram marcados pelo silêncio. Era uma época em que a magia das imagens em movimento começava a encantar o público. Isso mesmo, você ouviu direito.
Os filmes não tinham som e, ainda assim, conseguiam capturar a imaginação das pessoas. Os filmes eram mudos, sem nenhuma fala ou música de fundo. A ausência de som era uma característica marcante dessa era. Mas não vá pensando que isso os tornava menos interessantes. Muito pelo contrário. A falta de som desafiava os cineastas a serem mais criativos. A ausência de som era compensada pela expressividade dos atores, pela música ao vivo que acompanhava as projeções e pela criatividade dos cineastas. Pianistas, organistas e até pequenas orquestras tocavam ao vivo, criando uma trilha sonora única para cada exibição. Era preciso usar a linguagem corporal, as expressões faciais e os gestos de forma exagerada para transmitir as emoções e contar a história. Os atores se tornavam mestres na arte de comunicar sem palavras. As legendas, com frases curtas e diretas, ajudavam a guiar o público. Elas eram essenciais para fornecer contexto e avançar a narrativa. Era uma maneira diferente de fazer e assistir cinema, que exigia atenção e imaginação. O público precisava se envolver ativamente, interpretando as ações e emoções dos personagens. Grandes nomes surgiram nesse período, como o francês Georges Méliès, mestre dos efeitos especiais e da fantasia, que encantava com suas histórias mágicas e inovadoras, e o americano D.W. Griffith, pioneiro em técnicas narrativas inovadoras. Ele revolucionou a forma de contar histórias no cinema, introduzindo novas técnicas de edição e narrativa. Mas foi um ator com bengala, bigodinho e andar desengonçado que conquistou o mundo: Charles Chaplin. Seu personagem, Carlitos, era uma figura adorável e cômica. Carismático e engraçado, Carlitos, como era conhecido, tornou-se um ícone do cinema mudo, provando que a arte transcende qualquer barreira linguística. Chaplin mostrou que o humor e a emoção podem ser universais, tocando corações em todo o mundo. Seção 4. As primeiras estrelas cintilam. No cinema mudo, as estrelas não brilhavam apenas nas telas, mas também nas revistas, jornais e cartazes. Nomes como Lillian Gish, Mary Pickford, Douglas Fairbanks e Rudolph Valentino se tornaram verdadeiros ídolos da época. O público se encantava com a beleza, o talento e o glamour dessas personalidades. As atrizes, com seus vestidos elegantes e penteados elaborados, ditavam moda e comportamento. Os atores, com sua postura máscula e charme irresistível, faziam o coração das mulheres bater mais forte. Era o nascimento do estrelato cinematográfico, um fenômeno que só se intensificaria nas décadas seguintes. As estrelas se tornavam produtos de marketing, com seus rostos estampados em diversos produtos. O cinema, antes visto com desconfiança pela elite cultural, ganhava status de arte e se consolidava como um poderoso meio de comunicação de massa. Seção 5. Hollywood, a fábrica de sonhos. Enquanto o cinema mudo florescia, uma pequena cidade na Califórnia se tornava o epicentro da indústria cinematográfica, Hollywood. Com clima ensolarado, cenários diversificados e mão de obra barata, Hollywood atraiu cineastas e estúdios, transformando-se na fábrica de sonhos do cinema. Grandes estúdios como Paramount, MGM, Warner Bros. E 20th Century Fox se estabeleceram na região, produzindo filmes em massa para um público cada vez maior. Era o início do sistema de estúdios, que dominaria Hollywood por décadas. Os filmes produzidos em Hollywood conquistaram o mundo. Comédias pastelões, romances açucarados, faroestes épicos e musicais extravagantes. As produções hollywoodianas, com suas histórias envolventes, cenários grandiosos e elencos estelares, ditavam tendências e exportavam o American Way of Life para os 4 cantos do planeta. Seção 6. A Era de Ouro e seus ícones. A década de 1930 marcou o início da Era de Ouro de Hollywood. A chegada do som, em 1927, revolucionou o cinema.
As vozes dos atores, a música e os efeitos sonoros deram uma nova dimensão às histórias. O público se encantou com a possibilidade de ouvir seus ídolos falarem e cantarem nas telonas. Foi nesse período que surgiram alguns dos maiores gêneros cinematográficos, como o musical, o faroeste, o filme noir e o terror. Nomes como Humphrey Bogart, Cary Grant, Katharine Hepburn, Ingrid Bergman, Clark Gable e Vivien Leigh se tornaram lendas do cinema, estrelando clássicos inesquecíveis. Filmes como E o Vento Levou, Casablanca, Cidadão Kane, O Mágico de Oz, A Felicidade, Não Se Compra e Cantando na Chuva até hoje, encantam gerações com suas histórias atemporais, atuações memoráveis e trilhas sonoras marcantes. A Era de Ouro de Hollywood foi um período mágico, que consolidou o cinema como uma forma de arte completa e poderosa.